Olá, vamos para mais uma aula. O nosso assunto hoje é função do primeiro grau. Então, fique atento, porque para você aprender qualquer assunto de matemática é necessário praticar o pilar da repetição. Então, eu procurarei ser o mais simples e clara possível para que o conhecimento chegue até você. Vamos começar lá da base da função do primeiro grau. Lógico que nós temos muito assunto pela frente, mas vamos iniciar primeiro, começando pela definição, para que facilite para a gente a compreensão. Todo o conteúdo de matemática é importante você conhecer bem as definições. Te ajudará muito na hora de resoluções de problemas. Então, vejamos bem. Função polinomial do primeiro grau. É bom lembrar que a função, ela representa relação de grandezas, uma grandeza relacionada com a outra. Então, na função, vejamos aqui, a função polinomial é aquela em que a lei de formação pode ser descrita por um polinômio. Há diferentes tipos desse tipo de função, que pode ser classificados de acordo com o grau do polinômio, que descreve a lei de formação. Por exemplo, quando o polinômio da lei de formação possui grau 1, a função é considerada como função polinomial do primeiro grau, ou função afim. Quando possui grau 2, a função é chamada de função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau. Então, vamos aqui para um breve resumo. Uma função polinomial é aquela que possui um polinômio em sua lei de formação, correto? A lei de formação de uma função de grau n, ela é determinada dessa forma: a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a menos n menos 1, e assim por diante. As funções polinomiais são classificadas de acordo com o grau do polinômio. Para calcular o valor numérico da função, basta substituir a variável pelo valor desejado. Podemos fazer a representação do gráfico de uma função polinomial no plano cartesiano. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é sempre uma reta. Importante frisar isso aí. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau é sempre uma parábola. O gráfico de uma função polinomial do terceiro grau é sempre uma cúbica. Mas estamos voltando nossa atenção para a função polinomial do primeiro grau. Então, vamos seguir aqui. A função polinomial do segundo grau, ela apresenta essa lei de formação. F de x, que também pode ser substituída por y, igual a x mais b. O ax mais b são coeficientes numéricos. O a é o número, lembrando que coeficiente é número que acompanha a letra. Então, nossa letra aí é X, mas poderia existir outra letra. E B é o número independente, que não tem letra ao redor dele. Número independente. Essa é a nossa lei de formação. Você precisa saber que aqui acima, o expoente acima da nossa letra, da nossa variável, não aparece visível, mas você tem que saber que é um elemento neutro, portanto, 1. Se o expoente maior é 1, é do primeiro grau. Você precisa conhecer bem uma função do primeiro grau, quando o valor de A, ó, o A é o número, vou colocar aqui mudando a cor. A é número. Então, quando esse valor de A for maior que zero, significa que a função vai ser crescente. É importante gravar bem isso. Quando A for menor que zero, a função é decrescente. E para ficar mais claro, em linguagem clara, o A tiver positivo, por exemplo, 3x mais 1, o A está positivo. Ele vai ser crescente. Se tiver negativo, por exemplo, 3x mais 1, a função vai ser decrescente. Isso tem que ficar bem claro para você. Então, vamos colocar em prática, ó. Vejamos bem.
nós temos essa função y é igual 2x mais 1. Vamos identificar o valor de A? Então, voltando lá, A é o número que acompanha a letra. Então, vejamos bem, qual o número que está acompanhando a letra aqui? A, o número que acompanha a letra é 2. E B, o número que não tem letra, que é o termo independente. Então, logo B é 1. E lembrando que o A está positivo, a função é crescente. Vamos para mais outro exemplo. 1 menos 3x. Propositalmente, eu mudei a ordem para você compreender melhor. O A é o número que acompanha a letra, não importa a ordem que ele se encontra. Então, a letra se encontra aqui na posição X, o número que acompanha é o menos 3. O sinal, ele sempre acompanha o número. O sinal representa, podemos comparar como se fosse a roupa de uma pessoa, a vestimenta. Então, o sinal é a vestimenta do número. O sinal sempre acompanha o número. O nosso sinal aqui é negativo, portanto, será menos 3. No primeiro exemplo, nós não colocamos o sinal, porque tínhamos positivo. O positivo não é necessariamente obrigatório colocar. Você tem que entender que quando não tem sinal, sempre é positivo. E B vai ser o termo independente, que é 1. O sinal que acompanha o número não está visível. Quando não está visível, é mais. Então, não há necessidade de acrescentar o sinal de mais. Mas você, cara estudante, tem que compreender que o número sem sinal sempre é mais. Então, o coeficiente aqui A está negativo, logo a função é decrescente. Para a gente construir o gráfico, vamos embora entender. A função crescente, a reta, né? Perdão, o gráfico da função do primeiro grau é representado por uma reta. Então, ela vai crescer, ó. Inicia aqui e vai subindo linearmente. Ela é uma função crescente. E o gráfico da função decrescente, ela vem em declínio, ó, descendo. Então, mais ou menos assim. Ela representa a função decrescente. Então, vamos embora compreender. No primeiro exemplo, nós temos uma função crescente. Então, o desenho do gráfico vai ser parecido com esse que eu ilustrei para você. No segundo exemplo, nós temos uma função decrescente. Então, o desenho do gráfico vai ser parecido com esse que eu ilustrei para você. Nós iremos agora construir um gráfico utilizando o valor numérico. É importante você que está começando a compreender o assunto de função, começar iniciando pelo valor numérico para fixar o seu conhecimento. Nós vamos fazer uma tabela, essa tabela te ajuda a organizar, a ter uma organização melhor no gráfico. Então, aqui, eu gosto sempre de colocar separadinho assim, ó, em tabela. Pode ser que você não goste de tabela. Não tem problema, não é obrigatório colocar em tabela, mas você terá que fazer cálculo por cálculo, como eu vou fazer aqui. E a reta não fica correta, nem foi. Aqui a gente já coloca um espaço maior, que é onde vamos fazer o cálculo. E aqui vamos consertar essa última. Então, você irá fazer 4 colunas. Vamos organizando. E vamos separar aqui, ó. Na primeira coluna, sempre você vai colocar x. Na segunda coluna, vai ser a função. A função, eu vou escolher aqui, f de x, igual a x mais 1. Essa é a função dada. Nessa coluna, nós vamos colocar o valor de y. E na última coluna, vamos colocar o par ordenado. Você precisa colocar números para x, para substituir. Então, eu vou colocar aqui 5 números. Esses números eu escolhi ele, eu prefiro escolher esses para que o gráfico não fique tão grande. Então, os números que eu vou escolher são -2,
menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses números, eles são escolhidos por você. É sempre bom colocar um negativo e um positivo. Se você achou que tem muito, pode também diminuir, colocar menos 1, 0 e 1. Também você vai conseguir fazer o desenho do gráfico tranquilamente. Quanto mais números, melhor. Agora, se os números ficar muito grandes, o seu gráfico também vai ficar bem grande. A gente pode substituir o f de x por y, a mesma coisa. Então, no lugar aqui, nós vamos pegar apenas a equação, ó, x mais 1, que faz parte da função. No lugar do x, nós vamos substituir aqui por menos 2, que é o valor numérico. Menos 2 mais 1. Teremos menos 2 mais 1, encontraremos menos 1. Conserva o sinal do maior e subtrai. Logo, y também será menos 1. Formamos o para-ordenado, menos 2, e encontramos menos 1. Vamos para o segundo. Agora, o nosso x vale menos 1. Vamos substituir. Menos 1 mais 1 igual 0. Então, nosso resultado foi 0. Coloquei aqui menos 1 e encontrei 0. Agora, o nosso valor de x é 0. 0 mais 1 é igual a 1. Então, aqui na coluna do y, você coloca 1. Coloquei 0 e encontrei 1. Vamos para o valor de 1 no lugar do x. Vai ser 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, na coluna aqui do y, nós vamos colocar 2. Colocamos o número 1 e encontramos 2. Agora, vamos para o 2. 2 mais 1, encontramos 3. Na coluna aqui do y, 3. Então, nós colocamos 2, encontramos 3. Deixa eu só consertar que as cores ficaram bem diferentes. Eu gosto de colocar uma cor só para ficar fácil o seu entendimento. Então, vamos lá. Isso aqui você não precisa colocar da mesma cor, isso aqui é só para ficar bem visível para você. Então, aqui nós encontramos 1, encontramos 2, encontramos 3. Colocamos 1, encontramos 2. Agora, nós vamos traçar o gráfico. Traçar o gráfico não tem complicação, só que você precisa ter uma atenção redobrada para não errar. Primeiramente, você vai construir o plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele que a gente faz o formato da cruz. Então, temos aí. E aí, nós iremos colocar os valores que encontramos. Então, primeiramente, vamos lá para x. Essa linha deitada, né, representa os valores de x. Em pé, né, que está na horizontal, ou perdão, na vertical, ó, horizontal x, vertical y. E vamos colocar os valores. Fique atento. No centro, sempre é 0. Você não precisa marcar. Então, vamos lá na tabela. Os valores que vamos marcar em x é menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos lá. Negativo sempre do seu lado esquerdo. Dê uma distância igual para todos. Aqui eu não vou estar medindo, vou colocar aleatório, mas você, ao construir, faça certinho. Lembrando que o 0 está no centro, então, menos 1, menos 2. Depois, o outro valor é 1 e 2. 0, 1 e 2, 0, menos 1, menos 2. Agora, lá no y, quais são os valores? Nós temos menos 1, 0, 1, 2, 3. Esses são os números que iremos marcar. Então, nós temos o menos 1, negativo fica na parte de baixo, e os positivos em cima. Então, 1, o 0 no centro. 2, 3. Iremos agora fazer a ligação de cada ponto. Lembre-se que primeiro o x, depois o y. Então, aqui no primeiro, ó, menos 2 e menos 1. Vamos ligar. Vou pegar aqui o azul. Menos 2 com menos 1. Você vai descendo até encontrar com o menos 1. A sua reta vai sair certinha, ó. A minha que eu estou fazendo a mão livre,
Pode ser que fique meio tortinho. Depois eu tenho 0, -1 e 0. Então, fique atento, ó. No x nós temos -1 e no y 0. O 0 nós não vamos marcar só a bolinha no -1. Então, -1 do x. Então, faça lá uma bolinha no -1 do x. Depois, nós colocamos 0, encontramos 1. Esse 1 está no y, então nós vamos fazer a bolinha no 1 do y. Posterior, nós temos 1 e 2. Vamos ligar o 1 com 2. Faça a bolinha. Depois, nós iremos ligar o 2 com o 3. Então, 2 com o 3. Lembrando que eu estou fazendo a mão livre, e aí vai ficar um pouquinho torto. Então, vamos voltar. A função, ela é positiva, o valor de A, maior que zero, portanto, ela é uma função crescente. Então, o desenho do gráfico, ele tem que crescer. Então, vamos lá. O verde, para destacar, nós vamos ligar as bolinhas, ó. Então, tá aí o desenho do gráfico. Espera aí, vamos fazer mais bonitinho. Desenho do gráfico. Esse é o nosso gráfico da função f de x igual a x mais 1. Só um detalhe para você, estudante, ficar atento. O nosso B aqui é mais 1. Então, na reta aqui em Y, ele tem que passar no mais 1. Isso é um detalhe importante. Espero ter te ajudado, facilitado para você o conhecimento. Eu te recomendo resolver bastante exercício.